Bem-vindos ao nosso encontro para uma análise aprofundada. Hoje, vamos mergulhar na Revolução Francesa, aquele período bem turbulento, né? Entre 1789 e 1799, que não só redesenhou a França, mas, assim, deixou marcas indeléveis no mundo todo. As mudanças sociais, políticas, econômicas foram imensas e vamos explorar isso a partir do material que temos em mãos. Exato. E o ponto central da nossa conversa hoje vai ser tentar entender a essência desse processo revolucionário. O que realmente definiu a Revolução Francesa, né? Foi desde o comecinho um movimento conduzido pela burguesia, com o objetivo principal ali de derrubar o antigo regime, estabelecer uma democracia liberal e, bom, abrir caminho para o capitalismo. Sendo que a fase popular mais, digamos, exaltada foi só um desvio de percurso? Ou, pelo contrário, essa fase mais radical, especialmente o período ali da Convenção Nacional Jacobina, entre 92 e 94, ela representa a verdadeira alma da Revolução, seu potencial transformador mais autêntico, mesmo que tenha sido contido depois. Acho que acompanhar a linha do tempo dos eventos vai ajudar a gente a discutir isso. Sim, a minha perspectiva é que a Revolução foi fundamentalmente um projeto burguês. Os objetivos essenciais foram definidos logo no início, sabe? Já eu vou argumentar que o coração da Revolução, o momento em que ela realmente ousou ir mais longe na busca por igualdade, está justamente nessa fase radical e popular, ali de 1792 a 1794. Olha, para mim, a Revolução Francesa nasce daquela insatisfação da burguesia e, claro, de grande parte do terceiro estado, com os privilégios que já não faziam sentido, né? Do clero, da nobreza e com o próprio absolutismo do Luís XVI. A convocação dos Estados Gerais, em 1789, algo que, nossa, não acontecia há mais de 170 anos, já era um sintoma dessa crise profunda. E os eventos que se seguem, bem rápido ainda em 89, eles apontam a direção, eu acho. A transformação em Assembleia Nacional Constituinte em junho, a queda da Bastilha em julho, que é aquele símbolo da derrubada do arbítrio real, a noite de 4 de agosto, com a abolição dos direitos feudais, e logo depois a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos esses passos iniciais, para mim, estabelecem os pilares do projeto burguês. Igualdade perante a lei, direito à propriedade, liberdades individuais. O foco ali entre 1789 e 1791 é claramente a construção desse novo modelo. A Constituição de 91 é o resultado concreto disso. Instala-se uma monarquia constitucional, define-se o voto censitário, ou seja, o direito de voto restrito a quem tinha uma certa renda ou propriedade, protege-se a propriedade privada e separa-se igreja e Estado. Grupos como os Feuillants, mais conservadores, e até os girondinos, que eram ligados à alta burguesia, pareciam satisfeitos com esse arranjo. E medidas como a Lei La Chapelier, de 91, que proibia associações de trabalhadores e greves, e a repressão bem violenta a manifestantes no Campo de Marte no mesmo ano, mostram que havia um limite claro. O movimento não deveria ir além dos interesses burgueses. Eu entendo a fascinação pela fase posterior, mas eu vejo os fundamentos decisivos sendo lançados já nesses primeiros anos. Concordo que a burguesia teve um papel central ali no início e que esses marcos de 89 a 91 foram importantes, claro. Mas será que a revolução se resume a isso? Você mencionou a Declaração dos Direitos, mas na prática ela não mantinha a escravidão nas colônias e o voto censitário excluía a maioria, certo? Isso é um ponto. Para mim, a verdadeira ruptura, sabe? O momento em que a revolução ganha uma dimensão mais profunda e popular acontece depois, impulsionada justamente por aqueles que foram, deixados de fora desse arranjo inicial. A participação popular não foi só um catalisador em 89 com a Bastilha ou o Grande Medo no campo, aquele período de pânico, e revolta camponesa que forçou a abolição dos direitos feudais. Ela se torna, eu diria, protagonista a partir de 1792. Pensemos na Comuna Insurrecional de Paris, que pressiona pela queda da monarquia, ou na Batalha de Valmy, em setembro de 92. Ali o Exército Popular, formado por cidadãos comuns, os sans-culottes, aqueles trabalhadores urbanos, artesãos, pequenos comerciantes que, não usavam os calções curtos da nobreza,
consegue uma vitória decisiva contra as forças da Prússia e da Áustria, que tentavam invadir a França e restaurar o rei. É essa mobilização que leva à proclamação da República e à eleição da Convenção Nacional por Sufrágio Universal Masculino. E é sob a Convenção, especialmente no período dominado pelos jacobitas da montanha, com figuras como Robespierre e o apoio desses sans-culottes, ali entre 93 e 94, que a busca por igualdade vai além do papel. A Constituição do ano 1, de 1793, ela é o símbolo disso. Previa sufrágio universal masculino, abolia a escravidão nas colônias, estabelecia direitos sociais como trabalho, assistência e educação pública gratuita e até previa mecanismos de democracia direta. Mesmo que não tenha sido aplicada na íntegra por causa da guerra, ela representa um projeto muito mais radical e igualitário. Para mim, esse período, 92-94, é onde a Revolução realmente mostra seu potencial transformador. Entendo o seu ponto sobre a radicalização e a Constituição de 93, claro, mas precisamos analisar o que de fato, o que perdurou e se consolidou ao longo do tempo, né? O legado duradouro da Revolução, ele não está nas propostas da Constituição de 93, que, como você mesmo disse, mal foi aplicada. O que realmente mudou a França e influenciou o mundo foram as conquistas da primeira fase, que foram consolidadas depois. O fim irrevogável do sistema feudal, a abolição dos privilégios de nascimento, a igualdade de todos perante a lei, a proteção da propriedade privada como direito fundamental, a criação de um mercado nacional unificado, a organização de um Estado centralizado e laico. Esses são os elementos que sobreviveram ao chamado período do terror, de 93 a 94. Essa fase com o Comitê de Salvação Pública, liderado pelo Robespierre, foi uma resposta drástica, talvez inevitável naquele contexto de guerra total contra as potências europeias, a Primeira Coligação, e de guerra civil interna, como a Revolta da Vendéia. Era um governo de exceção para salvar a República, sim, mas não representava o projeto de longo prazo da maioria que iniciou a Revolução. A prova disso é o que acontece logo em seguida. A reação termidoriana, o golpe em julho de 94 que derruba Robespierre, põe fim ao terror e inicia um refluxo conservador. O diretório, que assume em 95 com a Constituição do ano 3, retoma o voto censitário e recoloca a alta burguesia no controle. Mesmo a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder com um golpe do 18 Brumário em 99, buscando estabilidade, acaba por preservar e codificar muitas das conquistas burguesas de 89 e 91. A gente vê isso no Código Civil Napoleônico, por exemplo. A linha do tempo, vista na sua totalidade, me parece mostrar um movimento que começa burguês, tem um pico de radicalismo popular intenso, mas retorna e consolida os interesses burgueses. Essa leitura, a meu ver, ela subestima demais o significado e as aspirações da fase popular. Dizer que o terror foi apenas uma resposta drástica ou um governo de exceção, isso ignora que para muitos, especialmente os sans-culottes, ele era também uma ferramenta para aprofundar a revolução e garantir conquistas sociais. Os objetivos de 89 e 91 eram sim insuficientes para eles. O voto censitário era excludente, né? A liberdade econômica sem controle beneficiava os especuladores em tempos de crise e fome. A implementação da Constituição de 93 seria o verdadeiro sucesso na perspectiva popular. O terror não visava só defender a fronteira, ele também se voltou contra inimigos internos da Revolução, incluindo especuladores e aqueles que desrespeitavam a lei do máximo geral, uma lei que tabelava preços de produtos essenciais e salários, uma demanda popular crucial para garantir a sobrevivência no meio da crise econômica e da guerra. Foi uma tentativa, ainda que autoritária, claro, de construir uma república baseada na virtude e na igualdade, como diz o Robespierre. Considerar o período 92-94 um mero pico ou desvio é ignorar que foi um momento de maior participação popular e de maior experimentação democrática e social. A queda de Robespierre e o Thermidor não foram um retorno natural à normalidade, mas sim uma reação violenta da burguesia e dos setores moderados que temiam justamente a radicalização democrática e a ameaça à propriedade restrita.
Eu reconheço a força da mobilização popular em momentos decisivos, como na tomada da Bastilha ou naquelas jornadas que levaram a família real de Versalhes para Paris em outubro de 89. Sem essa pressão, talvez a Assembleia não tivesse avançado tanto. Contudo, a partir de 92, as demandas dos setores mais radicais, como os sans-culottes parisienses e grupos como os enragés, os raivosos, que exigiam medidas ainda mais drásticas contra a especulação e a desigualdade, começaram a assustar a própria burguesia revolucionária, inclusive os jacobinos mais moderados inicialmente. Exigências por controle de preços muito rígido, por taxação de fortunas, por uma igualdade de bens que, beirava o questionamento da propriedade privada, tudo isso era visto como uma ameaça à ordem social e econômica que eles queriam construir. Líderes girondinos, como Brissot, falavam abertamente do perigo da anarquia, da desorganização social. A linha do tempo mostra essa tensão constante. A burguesia utiliza a força popular para derrubar o antigo regime, mas depois busca controlar e reprimir essa mesma força quando ela ameaça ir longe demais. A gente viu isso em 91 com a Lei Le Chapelier e a repressão no Campo de Marte, e vemos de novo depois de 94 com o chamado Terror Branco, a perseguição aos jacobinos e aos militantes populares que se seguiu ao Termidor. A burguesia precisou do povo, sim, mas sempre tentou mantê-lo sob controle. Pois é, mas essa é uma visão que coloca o povo sempre como uma massa a ser controlada ou então como uma força meio caótica. Eu vejo de outra forma. Vejo as classes populares como protagonistas conscientes com suas próprias reivindicações e projetos. Foram eles, os sans-culottes, os voluntários de 92, que defenderam a revolução nas fronteiras, em Valmy, que derrubaram a monarquia, que pressionaram pela República e pela Constituição de 93. Suas demandas por pão, por direitos sociais, por participação política direta, não eram anarquia, eram a expressão concreta do ideal de igualdade, que para eles ia muito além da igualdade formal perante a lei que a burguesia defendia. Eles queriam uma igualdade real, de condições de vida. A Constituição de 1793, com o sufrágio universal masculino e os direitos sociais, foi uma resposta a essa pressão. E como eu mencionei, o próprio terror jacobino, embora violento e centralizador, também incorporou algumas dessas demandas populares, como a Lei do Máximo ou as leis de Ventoso que previam a distribuição de bens de suspeitos aos pobres, embora tenham sido pouco aplicadas. A linha do tempo 92-94 é a prova da centralidade dessa força popular. E mesmo depois da repressão termidoriana, essa chama não se apagou completamente. A Conspiração dos Iguais, liderada pelo Graco Babeuf, em 1796, que pregava o fim da propriedade privada e a comunidade dos bens, mostra que as ideias de igualdade radical continuaram a ecoar, mesmo que de forma subterrânea. O Babeuf é visto por muitos como um precursor do comunismo, e ele surge diretamente dessa experiência revolucionária popular. Olhando para o legado final, para o resultado histórico concreto que atravessou o século XIX e chegou até nós, o que se destaca é a transformação estrutural da França. A Revolução destruiu de forma definitiva as bases do antigo regime, o poder absoluto do rei, os privilégios de nascimento, a sociedade de ordens. E, no lugar, ergueu um Estado baseado em princípios liberais e burgueses. A igualdade jurídica, a liberdade individual, ainda que com limites, a propriedade privada como pilar, um governo representativo, mesmo que a democracia tenha demorado a se consolidar plenamente, uma administração centralizada e racionalizada. Napoleão Bonaparte, que surge justamente do caos do diretório para impor ordem e encerrar a Revolução em 99, acaba sendo consolidador de muitas dessas conquistas burguesas. O Código Civil Napoleônico, por exemplo, é um monumento a essa nova ordem baseada na propriedade e na família patriarcal. A linha do tempo, portanto, parece convergir para a estabilização de um modelo que, na sua essência, reflete os interesses da burguesia que impulsionou o processo lá em 1789. O radicalismo foi um capítulo intenso, mas a estrutura que permaneceu foi a liberal burguesa. Concordo que a destruição do antigo regime é um legado inegável e que Napoleão consolidou certos aspectos, sem dúvida.
No entanto, insistir que o legado se resume a isso é ignorar o impacto profundo e duradouro da experiência radical de 93-94. Ela pode não ter se consolidado institucionalmente na época, mas deixou o que o nosso material chama de valor profético. A simples ideia de que era possível pensar uma república baseada na soberania popular plena, com sufrágio universal masculino, com direitos sociais garantidos pelo estrado do trabalho, educação, assistência, com a abolição da escravidão, com a busca por uma igualdade que não fosse só formal, isso tudo foi uma semente poderosa. Inspirou gerações de revolucionários, democratas, socialistas, anarquistas ao longo do século XIX e XX. O fato de a República Jacobina ter sido derrubada pela reação termidoriana não prova que seus ideais eram inviáveis, mas sim que a correlação de forças naquele momento foi desfavorável e que as próprias contradições internas do movimento, como as disputas fatais entre facções como hebertistas, dantonistas e o grupo de Robespierre, contribuíram para sua queda. A linha do tempo radical 92-94, embora breve, representa um horizonte de possibilidades, uma promessa de emancipação que continuou a ressoar muito depois de 1799. Foi um legado de ideias, de esperança, talvez tão importante quanto as mudanças institucionais que foram consolidadas. Bom, resumindo a minha posição, eu vejo a Revolução Francesa como um processo histórico complexo, sim, mas cujo eixo principal foi a ascensão da burguesia e a construção de um Estado liberal moderno. As conquistas fundamentais, como o fim dos privilégios feudais e a afirmação da propriedade privada, foram estabelecidas cedo e perduraram. O período radical popular, ali entre 92 e 94, foi uma fase de grande intensidade, de violência, impulsionada por circunstâncias extremas, mas que acabou sendo superada, com a linha do tempo geral confirmando a hegemonia final do projeto burguês que começou em 89. E eu reafirmo que, embora a burguesia tenha iniciado e, em certo sentido, concluído o processo nos seus termos, a verdadeira alma da revolução, seu potencial mais transformador e sua promessa mais profunda de igualdade reside na experiência da Convenção Jacobina e na mobilização dos sans-culottes. Esse período, 92-94, mesmo derrotado, deixou um legado ideológico fundamental, um valor profético de democracia social que inspirou lutas futuras. A linha do tempo, para mim, atinge seu clímax nesse momento, revelando que a revolução poderia ter sido na sua forma mais radical. Fica evidente que estamos diante de um dos eventos mais complexos e multifacetados da história, né? A Revolução Francesa envolveu uma sucessão de fases distintas, uma pluralidade de atores com interesses diversos, desde a realeza e a nobreza reacionária, passando pela burguesia com seus diferentes estratos, até os camponeses em revolta e os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, e um choque constante de ideias e projetos. Analisar a linha do tempo desde a convocação dos Estados Gerais em 89, passando por eventos cruciais como a queda da Bastilha, a Batalha de Valmy, o período do terror, o golpe de Termidor e a ascensão de Napoleão com o 18 Brumário, é fundamental para perceber essas tensões. Exatamente. Não há uma única chave, para entender a Revolução Francesa. A interpretação da sua essência depende muito de qual período se prioriza, quais grupos sociais se enfocam e quais resultados se consideram mais significativos ao longo dessa década decisiva de 1789 a 1799. A riqueza está justamente em reconhecer essas diferentes camadas e perspectivas como a gente tentou fazer aqui baseados no material disponível. A discussão sobre seu significado e legado continua aberta e explorar essas diferentes visões é o que torna o estudo dela tão fascinante.